Olá, minha turminha do quarto ano. Sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula. E a disciplina que iremos aprender hoje é português, gramática e caligrafia. Então, peguem aí os livrinhos de língua portuguesa, gramática e caligrafia para darmos continuidade ao nosso segundo bimestre. E o primeiro assunto que iremos aprender hoje é sobre substantivo simples e substantivo composto, que se encontra no livro de português, na página 64. Antes de sabermos o que é um substantivo simples e composto, vamos relembrar primeiro o que é um substantivo. Tia Isla explicou sobre o que era um substantivo na aula de substantivo próprio e comum. Vamos relembrar na aula de hoje. Vocês lembram? O que é um substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome a seres, coisas, lugares, ideias, sentimentos. Nem sempre o substantivo vem precedido de artigo, ou seja, o artigo a casa, o boi. Nem sempre ele vai vir antes de um artigo. Então, tudo que conhecemos tem um nome, e esses nomes é que chamamos de substantivo. Os substantivos, eles são classificados em comum, próprio, que foi o que aprendemos na outra aula de português, abstratos, concreto, primitivos, derivados, simples, compostos e coletivos. Hoje, iremos aprender sobre os substantivos simples, compostos e coletivo. Prestem bastante atenção e vamos embora para mais uma aula. Substantivo simples. O que seria um substantivo simples? Substantivos simples são aqueles que são formados por apenas um radical. Um só radical, não esqueça. E o que é isso, tia? Radical? Uma só palavra. Ele é composto por uma só palavra. Como exemplos que tem aí abaixo: casa, amor, livro e vários outros que vocês possam imaginar: escola, lápis, copo. Todas essas palavras que tia Isla está dizendo, ele só é composto por apenas uma palavra. Então, por isso é que chamamos de substantivo simples. E o que seria substantivo composto? Substantivos compostos possuem mais de um radical, ou seja, mais de uma palavra. Por exemplo, pé de moleque, beija-flor. Você pode observar aí que para formar uma palavra só, foi preciso dois ou mais radicais. A palavra pé de moleque tem três palavras aí para formar uma só. Tem a palavrinha pé, tem o de e tem moleque. Então, por isso que ele é um substantivo composto, porque ele é formado mais de um radical, mais de uma palavra. Beija-flor tem a palavra beija, tem a palavra flor. Para formar a palavra beija-flor, precisou de dois radicais. Então, por isso que ele é um substantivo composto. Ele pode vir acompanhados de hífen ou não. O hífen vocês lembram, né? Que é esse tracinho aí que está no meio, separando uma palavrinha da outra. Quando ela vier com esse hífen, de cara, a gente já vai ver que é um substantivo composto. Mas às vezes ela não vem, como por exemplo a palavra passatempo, girassol, são palavras que elas estão juntas, mas existem dois radicais ali para formar uma palavra. Girassol tem a palavra gira, tem a palavra sol. Ela não é acompanhada de hífen, mas é composta porque tem duas palavras. Passatempo tem a palavra passa e tem tempo, ou seja, dois radicais em apenas uma palavra. Por isso é que ele é chamado de substantivo composto, porque é formado por mais de um radical. Agora, vocês irão pegar o livro de gramática e abrir na página 53. Na página 53 do livro de gramática, irá falar sobre os substantivos coletivos. E o que são substantivos coletivos? Substantivos coletivos são aqueles que, mesmo estando no singular, transmitem a ideia de agrupamento de seres da mesma espécie. Ou seja, o substantivo ele vem no singular,
e ele se refere a um conjunto de seres, a um conjunto de coisas da mesma espécie. Como, por exemplo, álbum, que são de fotos e de selos. No álbum tem ali um conjunto de fotos, um conjunto de selos. A palavra álbum está no singular, mas ela está se referindo a um conjunto. Conjunto de quê? De fotos, de selos, porque quando você tem um álbum, você não vai colocar só uma foto, você coloca várias fotos, vários selos. Então, por isso que ele é um substantivo coletivo. Outro exemplo, turma. Turma de quê? Pode ser turma de alunos, de trabalhadores. Então, eu sei que quando eu falo turma, ali tem um conjunto de aluno, não só um aluno, um conjunto de trabalhadores. Então, por isso que ele também é um substantivo coletivo. Outro exemplo, quadrilha, que significa de ladrões, de assaltantes. Cardume, que significa de peixe, um grupo de peixe, que damos o nome de cardume. Enxame, de abelha, de insetos. Alcateia, de lobos. Atlas, de mapas. Ramalhete, de flores. Esses foram alguns exemplos, mas na página 53 do livro de gramática tem aí uma listinha de outros coletivos. Depois da explicação, chegou a hora da atividade. Mãos a obras e façam bem direitinho. Peguem o livro de português, abram na página 65, onde fala sobre os substantivos simples e composto que acabamos de ver, e responda. Depois que você responder essa folha, você vai pegar a folhinha e responder também e depois colar ela no caderno. Antes da página 65 tem um texto que tem o título Trufas de Chocolate, que é uma receita. Leiam esse texto e respondam também a página 62 e 63 referente ao texto que vocês leram. Na página 65, número 1, vocês irão circular o substantivo simples, que é aquele que é apenas formado por uma palavra, e vai passar um tracinho abaixo dos substantivos compostos, que são aqueles que é composto por mais de uma palavra. Número 2, você vai observar as letras que estão soltas e vai juntar, transformando em substantivo composto. Arco, eu posso juntar com que palavrinha? Com íris, vai formar arco-íris. Cachorro, com quê? Com quente, forma cachorro-quente. E assim vocês irão formar as demais. Número 3, vocês irão separar as letrinhas. Por exemplo, guarda-roupa é a junção de que palavra? Qual o substantivo simples que está aí? Aí você vai colocar guarda e roupa. Peixe-espada vai ser a mistura de quê? Da palavrinha peixe e espada. E no número 4, para terminar, vocês irão numerar os substantivos com o número 1, se ele for simples, e substantivo com o número 2, se ele for composto. Depois dessa atividade, tem aí a folhinha onde tem um nome, substantivo simples e composto. Aí você irá colar no caderno e também responder. Número 1 tem um pequeno texto que vocês irão ler e depois vai sublinhar de vermelho os substantivos simples e de azul o substantivo composto. Número 2 tem uma frase. Carlos estava sentado no sofá-cama. Essa palavrinha sofá-cama, ela está em negrito, ela está destacada. Então, essa palavrinha ela vai ser um substantivo simples ou um substantivo composto. Irá só marcar um X. No número 3, vocês irão relacionar aí as palavras para formar substantivo composto. Quadro, ela combina com o quê? Aí você irá colocar o número 1 na palavrinha que ela combinar, e assim com as demais. Número 4 e último, tem um poema que vocês irão ler e depois fazer o que pede. Retirar do poema substantivo simples e depois substantivos compostos e escrever aí na linha abaixo. Essa é a atividade de português. Agora vamos para a atividade de gramática na página 44, 45 e 46. Na página 54 do livro de gramática, número 1, ele está pedindo para vocês completarem as frases com o substantivo coletivo da palavra que está abaixo. Na letrinha A, vocês irão colocar o coletivo da palavra fotografia.
na B, da palavrinha insetos, na C, de livros, D, quadros e E, peixinhos, que é de peixe. Qualquer dúvida é só olhar na listinha que tem na página 53. Número 2, irá encontrar aí na cruzadinha alguns substantivos coletivos, que está no quadrado. Número 3, nas frases abaixo irão sublinhar o substantivo coletivo e fazer um círculo no substantivo comum, referente a eles. Por exemplo, na letra A, está dizendo: o batalhão era formado por 2.000 soldados. Qual o substantivo coletivo que está aí na frase? Batalhão. Ele está se referindo a quê? Batalhão é um conjunto de quê? De soldados. Então, você irá fazer um tracinho na palavra batalhão e circular a palavra soldados. E assim nas demais alternativas. Número 4, ele está pedindo para vocês copiarem em ordem alfabética os substantivos abaixo e depois dizer a que ele se refere. Ordem alfabética é a ordem do alfabeto. Então, qual a primeira letrinha do alfabeto? A letrinha A. Qual é a palavrinha que começa com A? Aí você irá colocar. Tem a palavrinha alfabeto. Alfabeto, ele está se referindo a quê? A letras. Aí você coloca ao lado. Depois de A no alfabeto, vem a letrinha B. Qual é a palavra que começa com B? Você irá colocar abaixo da palavrinha alfabeto. E assim por diante até chegar na letrinha Z. E aquela letrinha que as palavras não têm, você irá pulando para a próxima letra. Número 5, vai observar os desenhos e escrever a palavra que indica o coletivo. Aí tem aí o desenho da abelha. Qual o coletivo de abelha? Enxame. Aí tem aí o jogador. Qual o coletivo do jogador? Vocês irão ver naquela listinha da página 53 e irá completar aí a frase. Número 6, vocês irão numerar a segunda coluna de acordo com a primeira. Arquipélago significa o quê? De quê? De ilhas, de navios, de cartas, irão colocar o número certo nas correspondências. Número 7, escreva o nome dos coletivos dos substantivos representados pelas figuras abaixo. É a mesma coisa. Tem árvore, qual o coletivo de várias árvores? Bosque. De alunos aí, alunos numa sala. Então, será qual o coletivo dele? Classe ou turma. De disco, vai ser o quê? Qualquer dúvida, vai olhando na página 53, que tem lá a listinha dos coletivos. No numeral 8, ele está pedindo para vocês escolherem, da questão anterior, algum coletivo e formar frase. E no número 9, escreveu que elementos os coletivos abaixo se referem. Álbum, ele se refere a que elemento? De fotografias. Bando se refere a quê? A pessoas ou animais, e assim vocês irão colocando nos outros. Número 10, para terminar esse livro de gramática, ele pede para preencher a tabela corretamente usando o substantivo do quadro. Tem aí alguns substantivos, Salvador, Resma, ele quer que vocês coloquem no lugar certo. Salvador, ele vai ser um substantivo próprio, comum ou coletivo. Salvador é nome de lugar, então vai ser um substantivo próprio. Vocês irão colocar onde tem um nome aí próprio. Resma significa uma coleção de papel, onde vem muito papel. Então, ele é o quê? Um substantivo coletivo. E assim vocês irão lendo os demais e colocando na coluna adequada. E para finalizarmos essa aula de hoje, vocês irão terminar aí com o livro de caligrafia, respondendo da página 42 até a página 44. Na página 42, número 1, ele pede para você completar com as, es, is, os ou us. E depois separar a sílaba abaixo. Número 3, ele pede para completar as frases com as palavras e depois copiar. Tem um quadrinho aí que tem 4 palavrinhas. Vocês irão completar a frase com a palavra adequada e depois irá copiar abaixo. Página 44, número 4, ele está dizendo que é para colocar as sílabas em ordem e descobrir qual é a palavra. A sílaba ela está de forma errada. Vocês irão ordenar ela e formar palavras. Número 5, tem aí um quadrinho que tem várias palavras e vocês irão colocar ela no local certo. Aqui tem AZ, aqui tem EZ,
vão colocando nos quadrinhos certos. E por aqui terminamos mais uma aula. Beijo no coração de cada um de vocês e até a próxima aula.